Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando, onde você vai ver aqui na palavra que Deus nunca desiste de ninguém. Deus, Ele não desiste de quem quer que seja. Talvez você que está me ouvindo é alguém que está distante, é alguém que um dia afastou-se da presença de Deus, por motivo que talvez não era nem motivo para você se afastar, em alguma igreja, não sei. Ou você é alguém que nunca foi na igreja. Independente de quem você seja, Deus não vai desistir de você. Você deve estar ouvindo isso e dizer assim: mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque a mensagem que eu vou mencionar aqui é exemplo disso, de que Deus ele nunca desiste de alguém, especialmente quando é alguém que Deus tem um propósito na vida do mesmo. Evangelho de João 21, versículo de número 15. João, capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. No versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos, esse Simão ou Pedro, se fala da mesma pessoa, o qual Jesus questionou 3 vezes, dizendo: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes. Veja que 3 vezes foi esse Pedro, exatamente 3 vezes que havia negado o próprio Cristo. 3 vezes o amor dele está sendo colocado à prova. Aqui no mesmo João 21:4, quando esse Pedro tinha negado Jesus pela terceira vez, ele disse que não se achava mais digno de seguir Jesus. Ele disse assim: vou fazer o que fazia antes, voltou a pescar. E a Bíblia diz que Jesus foi atrás de Pedro no dia seguinte. Pedro passou a noite inteira, não conseguiu pegar nada. Aqui no mesmo João, começando em 21:4, o dia está amanhecendo, e quando o dia está amanhecendo, Pedro está cansado, Pedro está fadigado, o barco está vazio. Jesus vai lá na praia, depois de todo o processo que Pedro passou, resgata Pedro. Mas observa que para Jesus se manifestar a Pedro, após Pedro ter negado, Pedro teve que passar pelo processo. Mas no dia seguinte, Jesus estava na praia esperando pelo mesmo para resgatá-lo. Ao fim de cada processo, Jesus está sempre lá na praia, ou no final do processo, esperando por cada um que está atravessando o processo, me refiro ao deserto, para recompensá-lo com a vitória lá na frente. Talvez você que me ouve em algum lugar, você está passando por um temporal, por um deserto, pelas esquinas da vida. E você deve estar se perguntando: que deserto é esse que não chega ao fim? Jesus está te esperando depois do deserto, com uma grande vitória para entregar nas suas mãos. Só que essa vitória, quando está lá na frente esperando por você, tem que passar pelo processo primeiro. É o processo de preparação para que lá na frente você seja recompensado. Veja que depois de Pedro passar por todo o processo, era um processo de aprendizado óbvio. No versículo 15, Jesus questionou:
perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Primeira vez que Jesus questionou ele. Amas-me mais do que estes outros? 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes o amor de Pedro está sendo colocado à prova. E a primeira vez que Jesus coloca o amor dele à prova, Jesus pergunta: amas-me mais do que estes outros? Porque quando Pedro negou Jesus lá atrás, significa que o coração de Pedro não estava confirmado com graça como deveria. Então, para que o coração de Pedro desvinculasse-se de determinadas coisas e estivesse totalmente vinculado a Cristo, foi necessário ele passar pelo processo. Não foi fácil, foi doloroso. Só que depois do processo, Jesus resgatou Pedro, depois do processo, e contou com Pedro por um grande propósito, o qual o próprio Cristo tinha na vida do mesmo. Tanto que Jesus falou para ele aqui no versículo 15, né? Apacenta os meus cordeiros. No 16, pastoreia minhas ovelhas. No versículo 17, apacenta as minhas ovelhas. Veja, Jesus tinha um grande propósito na vida de Pedro. Jesus tinha um grande projeto na vida dele. Mas esse projeto, ou esse propósito, como você preferir, para o qual Jesus ia usar Pedro lá na frente, ele teve que passar pelo processo primeiro. Jesus está te preparando. Jesus, ele está te fazendo mais forte. Porque o propósito que ele tem para você é maior do que tudo que você está passando. O propósito é maior do que todos os teus problemas. Mas para Pedro viver esse propósito, ele teve que passar pelo processo chamado processo de preparação. 3 vezes negou Jesus, 3 vezes o amor dele está sendo colocado à prova. Jesus está desvinculando o coração de Pedro nesse processo das coisas às quais Pedro ainda está vinculado, para que o coração do mesmo Pedro estivesse confirmado com graça. Porque ao coração de Pedro estar vinculado com graça, aí Pedro estaria pronto para o que Jesus ia usar o mesmo. Porque aqui Jesus está usando Pedro a um propósito, a um grande projeto. Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro pastoreia, como ele disse aqui, né? Apacenta os meus cordeiros. Pedro pastoreia o rebanho. Mas para Jesus confiar esta graça a Pedro, teve que passar por todo o processo primeiro. Havia uma grande promessa lá na frente esperando por Pedro. Um grande projeto, um grande propósito, ou uma grande vitória. Só que estava do outro lado do temporal. O processo foi a preparação para Pedro tomar posse lá na frente do que Jesus havia preparado para ele. Então, aguenta firme você que me ouve do outro lado. Por que quer que você esteja enfrentando? Talvez é um problema de família, um problema financeiro, e você vai dizer: pastor, não queria estar passando por isso. Pois é, mas aguenta firme. Jesus está contigo durante todo esse percurso, durante todo o processo, durante todo o caminhar. Você não está só. E no fim do processo, como Pedro foi muito bem recompensado, ele conta com você para um grande propósito. Também ele contava com Pedro aqui. Eu finalizei essa mensagem perguntando a você: Jesus pode contar com você? Ele tem uma grande promessa para a sua vida. Um grande projeto, um grande propósito, uma grande vitória. E ele quer entregar nas suas mãos. Mas ele pode contar com você para esse propósito? Se ele pode, você tem que suportar. Aguenta firme, porque o que está esperando por você vai te recompensar por tudo que nos dias atuais você está passando. Tá certo? Suporte. Você é mais forte do que tudo que você está passando. Amas-me mais do que estes outros? Colocando o amor de Pedro à prova. Você está sendo provado, certamente eu provado, eu não sei. Mas no fim de tudo vai valer a pena. Porque a vitória que espera por você é grandiosa demais. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. Boa reflexão. Até a próxima, em nome de Jesus.